Obrigado, Pili. Eu vou aproveitar aqui esse intervalo antes de passar a discussão. Eu vou fazer algumas considerações que eu podia fazer no fim da reunião, mas vou fazer agora e já colocá-los aí a par de qual é a política das universidades do Estado de São Paulo em relação ao teto salarial do funcionalismo. Antes, professor John, na abertura, eu li as boas-vindas desse conselho ao senhor, o novo diretor do IFCH. Bem-vindo. Então, em relação aos docentes, em relação ao teto do funcionalismo, as três universidades têm uma política comum no CRUESP. Existe um parecer feito pelas três universidades, pelas procuradorias das três universidades, e aprovado no CRUESP. Esse parecer detalha, pormenoriza todos os procedimentos que a universidade segue. Nós já fizemos uma reunião em que todos os diretores receberam esse parecer. Ele se baseia na lei federal, na Constituição, que estabelece tetos para o funcionalismo federal e o funcionalismo estadual. De novo, eu acho que vale a pena aqui fazer algumas considerações. No funcionalismo federal, o teto salarial é 80% do salário não sei como é, do ministro do Supremo, que dá qualquer coisa como R$26 mil. É isso, não, Tarcísio? Nos estados, cada estado tem uma política diferente. Então, nos estados, para o Poder Executivo, é o salário do governador. O salário do governador varia de estado para estado. Então, até onde eu sei, por exemplo, no estado do Paraná, o teto é o mesmo que para todos os funcionários, inclusive os federais, é R$26 mil. No caso do estado de São Paulo, o teto para os funcionários públicos do executivo, os quais nós nos enquadramos, nós, funcionários e professores, é o salário do governador, que é R$18 mil, 18.700. Isso vocês podem imaginar, mas eu acho que merece ser aqui ressaltado, causa uma ausência completa, uma palavra muito usada aqui, que é a isonomia, né? Quer dizer, nós temos o professor da faculdade, da Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, cujo teto é R$26 mil. E aqui, nas três universidades do Estado, o teto é 18.700. Agravado pelo fato que nem sempre o governador reajusta o salário pela inflação, ano a ano. Muitas vezes, como nós já tivemos, o salário do governador do Estado ficou fixo por 6 anos, apesar de toda a inflação, o que achata extremamente o salário do funcionalismo. Não obstante todos esses problemas, as três universidades seguem a jurisprudência, né? Eu já falei isso na CAD e na CEP, mas eu vou repetir, porque provavelmente muitos não estavam presentes, a jurisprudência do teto do funcionalismo. E qual é? É o teto do governador, com algumas exceções previstas em lei, que é baseada também na Constituição, que prevê que para aqueles professores, para aqueles funcionários que tenham um salário antes da promulgação da emenda constitucional de 2003, eles não podem ter seu salário reduzido. O termo técnico para isso, se eu falar alguma coisa diferente, o doutor Tarcísio me corrige, devido ao que é previsto na Constituição da irredutibilidade de salários. É isso, né, Tarcísio? Então,
todas as vantagens incorporadas ao salário antes de 2003 não entram no cálculo do teto, porque aquilo não pode ser, é um dado da Constituição. Isso foi decidido no Supremo Tribunal Federal em 2006. Até 2006, muitos órgãos dos governos, tanto federal como estadual, não sabiam como aplicar isso. Depois dessa decisão, as universidades fizeram esse tipo de política. Nós seguimos as decisões da justiça. Mesmo com isso, vocês podem imaginar, aqueles mais antigos, aqueles professores mais antigos, que têm quinquênio e que têm sexta parte incorporada antes de 2003, tem essa possibilidade de ter irredutibilidade de salário, porque essa parte antes de 2003 não é contada para o teto. Agora, os mais novos, aqueles que vão incorporar gratificações, ou sexta parte, principalmente, ou gratificações de representação, esses, como é depois de 2003, isso não é retirado. Então, eles atingem o teto de 18.700. Isso vai ser um problema para as 3 universidades, é uma preocupação nossa, porque o número de pessoas, de professores, que atinge esse limite é crescente. Nós já temos mais de quase 50 na Unicamp hoje, é isso, né, Patrícia? O número é semelhante na USP, na Unesp, na USP, eu não sei. Mas isso vai aumentar conforme as pessoas vão incorporando gratificações e sexta parte, principalmente. De novo, aqui, existe um dispositivo também na Constituição que diz que todo ano o salário tem de ser reajustado ou tem de ser revisto, mas isso não é feito regularmente. Nós estamos argumentando junto ao governo do Estado que isso deve ser feito, tá certo? Então, o problema do teto do funcionalismo, da maneira como é aplicado, ele começa já a afetar de maneira crescente as 3 universidades estaduais. Lembrando que, quando comparamos com as federais, aqui, aquele que tem o seu salário cortado pelo teto, o mesmo professor, na mesma posição, na Universidade Federal, sei, de São Carlos, por exemplo, uma federal não tem, porque o teto é 26 mil. Bom, agora, outra pergunta que se coloca é, falar dos docentes, né? É possível um docente atingir o teto de 2 mil, ou até mesmo de 25 mil reais? Aí, eu acho que isso aqui merece uma reflexão. Quer dizer, existem mecanismos na Constituição do Estado e na Constituição brasileira que dão direitos ao funcionário público. Um que nós temos aqui é o quinquênio, a cada 5 anos, 5%, certo? O outro é a sexta parte. A cada 20 anos dá quase, não sei, 30% do salário que aumenta. E depois nós temos gratificações. Quem é coordenador de curso, de graduação, de pós, quem é diretor de unidade, quem é pró-reitor, vice-reitor, reitor ou funcionário que tem... Ele incorpora a gratificação. Até 2007, bastava ter 5 anos, isso era uma resolução do CRUESP, 5 anos incorporava 100%, tá certo? Isso está na Constituição, isso é legal, todo docente, todo professor, todo funcionário tem direito. Nós temos um cálculo teórico, eu acho que é importante vocês terem esses dados aqui, nós vamos até fazer uma demonstração e publicar isso para ver o que acontece com aquele professor que entrou aqui como professor doutor, fez livre docência, fez titular,
trabalhou aqui 30, 35 anos, teve quinquênios, teve gratificações incorporadas, teve atividade administrativa. Como que é o salário dele? Lembrando que para efeito de teto, ganhos eventuais não são computados, tá certo? Tem vários ganhos eventuais aí não são computados. Consultorias, convênios, etc., não são computados. Mas eu vou pegar um exemplo aqui só para... Eu acho que é importante... É um exemplo teórico, mas vale para todo mundo que está aqui na universidade. Suponhamos um professor que nunca teve atividade administrativa. Nenhuma atividade administrativa. Portanto, ele não teve nenhuma gratificação. Se ele tiver... E vamos pegar um professor antigo, que tenha feito a sexta parte antes de 2003. Portanto, não é, ele é preservado, essa parte antes de 2003 é preservado do teto por efeito da lei federal do Supremo. Então, um exemplo, um professor titular, ou MS6, que tenha 35 anos de serviço, ele trabalhou aqui, deu aula o tempo todo, ele ganhou a sexta parte, ele já tem tempo para aposentadoria, portanto, ele tem um abono de permanência, tá certo? Qual é o salário dele hoje? Ele não teve nenhuma atividade administrativa. O salário dele hoje é R$21.900. R$22.000. Portanto, ele está 4 mil acima do teto do funcionalismo. Só que a Unicamp retira esse valor dele? Não retira porque ele incorporou antes de 2003. Se fosse hoje, infelizmente retiraria. Mas vamos supor um professor que fez alguma coisa administrativa. Vamos supor um que tenha sido diretor de unidade, ou que tenha alguma gratificação igual ao diretor de unidade, e tenha tido a sexta parte antes de 2003. De acordo com nossa Constituição, de acordo com o nosso salário, aliás, qual é o nosso salário? Vamos ver. Salário de titular é 12.527. É esse o salário. Mas vamos supor um professor que tenha trabalhado 35 anos aqui na universidade. Se eu pedir para levantar a mão, vai ter vários aqui que vão levantar. Eu não vou pedir aqui para fazer isso, mas tem muitos, né? E que tenha sido diretor de unidade e que tenha sido coordenador de graduação, portanto, ele incorporou a gratificação de diretor de unidade. E tem tempo para aposentar, tá certo? Qual é o salário? Estou falando isso aqui teórico, não estou falando não. O salário teórico de um professor como esse. Não, o salário real de um professor teórico. Qual é? R$28.000. É um salário, é um super salário do professor que trabalhou 35 anos na Unicamp, com salário básico de 12 mil. É esse salário aqui, é o mesmo salário na USP, é o mesmo salário na Unesp, é o mesmo salário em qualquer lugar do Estado que segue quinquênio, sexta parte e gratificação. Agora vamos pegar um professor que, além de ter sido diretor, tenha sido também, é um professor antigo, tenha sido pró-reitor. Pró-reitor. E também, incorporou aí a gratificação de pró-reitor. Depois de 35 anos, que ele tem 7 quinquênios, também tem vários aqui. Nem tantos agora. Qual é o salário? R$29.288,74. Esse é o salário de qualquer docente dessa Unicamp que tenha tido atividade administrativa depois que ele sai daqui. É esse o salário. Baseado no quinquênio, na sexta parte e na gratificação. Vamos ver também salário de alguém que tenha um outro vice-reitor.
e que também tem tempo para ter abono de permanência. Qual é o salário teórico? É só fazer cálculo, é só pegar o 12 mil e põe lá. Doutora Patrícia, pode, quem quiser fazer o cálculo, quantos de cada quinquênio, depois a sexta parte, depois a gratificação, é que isso se soma, é um negócio de matemática, contabilista, não sei. Qual é o salário de alguém que tenha sido vice-reitor? 30.657. É esse o salário. Sem nenhuma mágica, sem nada. Aqui, variam poucas gratificações, porque os mecanismos variam, mas é basicamente isso, aqui na USP ou na Unesp. E quem que tenha tido a gratificação de reitor incorporado, que hoje não é possível mais, embora. Qual é o salário? 32.728. Depois que sai daqui, é isso que ganha, porque incorporou o salário. Está de acordo com a Constituição, de acordo com a lei, de acordo com as regras da Unicamp. É esse o salário da Unicamp. O salário básico, e é depois de 35 anos de salário. A pessoa podia aposentar, tá certo? Isso vale para o professor, vale para funcionário também. Portanto, precisa tomar muito cuidado quando se fala em salário. São salários de todos os professores derivados do seu trabalho. Lembrando que muitos deles podiam ter outros salários, outras atividades, e optaram por fazer dedicação exclusiva, dedicaram a vida inteira a essa universidade. Bom, isso explica, e nós vamos colocar isso de uma maneira visível, para todo mundo ver como que faz esse cálculo. Não é? Isso explica essa manifestação toda eminentemente política, né, desse assunto, que é um eminentemente técnico. Agora nós vamos falar que os nossos docentes, todos aqui, não deveriam ter gratificação, ou não deveríamos seguir a lei que aqueles que tiveram as vantagens até 2003 não podem ter o que o Supremo decidiu? Podem. Agora, isso não vai acontecer para os novos. No futuro, os que estão entrando agora, o único salário vai ser 18 mil. Essa é a perspectiva. E isso é muito grave, porque como é que as pessoas vão ver a perspectiva no horizonte? Agora, o que aconteceu? Por que esse assunto, né, que a conselheira fez o relato aqui do teto do Tribunal de Contas, o que é? Eu também falei, mas eu acho que é importante. Todo ano, o Tribunal de Contas faz uma auditoria em todas as contas da Unicamp. E eu posso dizer para vocês, todos os setores da Unicamp trabalham com enorme seriedade em concursos, em licitações, no DGRH, e tudo isso é visto pelo Tribunal de Contas, que faz uma auditoria inicial onde se coloca um número muito grande de questões. São questões, não são decisões. E muitas delas são questões que fáceis de serem respondidas, porque as pessoas que fazem auditoria não estão habituadas com uma universidade. Uma universidade é muito diferente do que uma empresa, do que uma prefeitura. A título de exemplo, né, muitos de vocês que participaram da administração sabem como é que é. Por exemplo, algumas auditorias, né, o professor Pilha aqui ajudou a responder também vários desses questionamentos, o auditor questiona por que a Unicamp publica tanto, 2.500 pesquisas, e todas não são aprovadas no Conselho Universitário. Quer dizer, aí nós temos de explicar como que é, como que se faz uma pesquisa, quais são os mecanismos que os professores eles têm liberdade acadêmica de pesquisar o que eles quiserem, mas que o julgamento de pesquisas, como que é feito, como que é em cada área do conhecimento. Também, por que é necessário
os professores irem tanto a congressos internacionais, e qual é a importância, por quê? Quer dizer, então, nós explicamos que isso é importante, é assim que... Faz parte, eu acho que faz parte mesmo da coisa, da nossa... Por que, por exemplo, por que quando nós fazemos um convênio com a Petrobras ou com uma Eletrobras, nós fazemos FUNCAMP, com a interveniência da FUNCAMP, aí nós explicamos, porque a FUNCAMP foi criada para dar suporte à universidade, e ela é fundamental, muitas vezes se contrata pessoas só para aquele período do projeto e não para depois, e a FUNCAMP também é auditada pelo Tribunal de Contas. É isso, é uma auditoria. Agora, aqui eu acho que eu quero fazer uma ressalva importante. A auditoria ela não é um documento público, porque ela contém, por exemplo, todas as comissões de sindicância que a Unicamp faz. Muitas das coisas que estão lá, elas não são julgamentos, tem nome de pessoas que são inocentes, tá certo? Tem dados ali que não são, precisam ser esclarecidos. Como eu disse, é uma auditoria que são colocados questionamentos para a Unicamp responder e depois encaminhar ao Tribunal de Contas. Esse documento não é público. Ele foi obtido, aparentemente, pelo sindicato, pelo que nós sabemos, de maneira não legal, porque ninguém forneceu. Dados foram colocados em folhetins e boletins do sindicato que, aparentemente, configuram transgressão civil e penal, aparentemente. A Procuradoria da Unicamp tomará todas as medidas para proteger a instituição e as pessoas. As medidas jurídicas, cíveis e penais. Porque isso pode prejudicar pessoas que são absolutamente inocentes. Agora, a Unicamp não tem nada a esconder. Ela responde tudo ao Tribunal de Contas, não tem nenhum problema em esclarecer, como nós temos feito, e até hoje ninguém teve que devolver recurso nenhum, porque são esclarecimentos. Por exemplo, o que aconteceu em relação ao teto? Os auditores, eles pegaram todos os salários da Unicamp e colocaram R$18 mil como teto. E fizeram uma lista de 700 pessoas, próximo disso, né, Patrícia? Que tem salário acima de 18 mil e disseram que estavam todos acima do teto. Não é assim de acordo com a interpretação legal das 3 universidades. Por quê? Porque é preciso retirar desse cálculo tudo que foi... as vantagens foram incorporadas antes de 2003. Se vocês pegarem 680 pessoas, tirarem tudo que foi incorporado até antes de 2003, vai dar 46 pessoas que são as que, infelizmente, estão aqui, porque são mais novas. Então, a Unicamp explicou isso. E já foi aceito isso em anos anteriores, nós temos certeza que será aceito, porque isso é a lei, tá certo? Então, é isso. A lei e os salários que existem na Unicamp sempre foram dessa forma, basicamente, o Dr. Tarcílio está aqui, conhece isso profundamente, nos últimos 40 anos foram assim, né, Tarcílio? Basicamente isso. Ninguém mudou nada, ninguém inventou nada, tá certo? E nós explicamos ao Tribunal de Contas por que essas pessoas ganham acima. Isso em todos os poderes. No judiciário também se aplica, no legislativo, quer dizer, nós estamos seguindo uma determinação legal e temos dados jurídicos para defender isso. Então é isso, não existe, nós seguimos o teto, seguimos a legislação, tá certo? Todos nós aqui e vocês aí ganham de acordo com a Constituição, tá certo? Aqui não existe nada fora do que é previsto em lei. Como eu disse, a Unicamp responde e respondeu todos os questionamentos ao Tribunal de Contas. Tenho certeza que isso será totalmente esclarecido. A política salarial é a mesma para as 3 universidades. Existe
um parecer que eu, como eu disse, eu já encaminhei aos diretores, mas posso encaminhar novamente. Qualquer um dos senhores que queiram esse parecer, podemos encaminhar. E o cálculo dos salários dos professores, nós vamos também colocar num boletim, vocês verão, quer dizer, que é isso, um professor que seguiu exatamente o que prevê a Constituição e é um professor titular que ganha 12.527, depois de 35 anos ganha 22 mil, é isso. Se ele tiver gratificações, vai acrescer a isso. Se for antes de 2003, ele vai poder receber. Se for depois, ele não vai poder receber. Nós já temos pessoas, infelizmente, nessa situação. E aqui eu digo que é um problema a longo prazo, porque as federais têm um teto de 26 e nós temos de 18 mil. Os 3 reitores fomos colocar nossas preocupações ao governador, não só em relação aos docentes, mas também aos servidores, porque é possível que servidores tenham logo o mesmo problema, alguns já têm, e isso pode afetar as 3 universidades do estado de São Paulo. Tá certo? Então, embora não faça parte da discussão aqui, mas como isso foi colocado, eu resolvi já esclarecer e adiantar o problema. E voltando ao orçamento, eu gostaria só de ressaltar o que o professor Roberto disse. Existe um enorme esforço da gente repor docente, já está previsto aqui os 50 docentes, mais as aposentadorias compulsórias, tá certo? E sem prejuízo de análises de outras alterações nas revisões orçamentárias. Também nós previmos esse ano pesquisadores, que não havia nos outros anteriores, e a reposição de 50% dos funcionários. Mais alguém? Alan.